Neste bloco do Repórter Senado, você vê uma iniciativa polêmica. A política de redução de danos, que distribui cachimbos para usuários de crack. O objetivo, protegê-los de doenças como a hepatite e a AIDS, impedindo a utilização de artefatos contaminados, feitos manualmente e compartilhados sem condições de higiene. O trabalho nas comunidades terapêuticas, a força para superar a dependência baseada na solidariedade de outros dependentes. A estrutura deficiente dos Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, os chamados CAPS-AD, não existem em número suficiente e não funcionam 24 horas por dia. O plano de enfrentamento ao crack, a grande aposta do governo para vencer a batalha contra a adicção. E o drama da dependência química traduzido em números. Segundo dados oficiais, em 7 anos, 47 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência do uso de drogas. Veja agora no Repórter Senado. Eu sou totalmente contra as drogas, eu prefiro beber minha cerveja, que é mais de leve. Sendo tão fácil conseguir drogas lícitas ou ilícitas, qual é o caminho para evitar o surgimento de dependentes químicos? A aposta do governo é treinar educadores das escolas públicas por meio de cursos e conscientizar as famílias dos usuários. Acho que prevenção é para todos os espaços da sociedade, mas é privilegiada a escola e a família porque é um espaço de formação. E prevenir tem a ver com formar, com valores. Um relatório de 2010, produzido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, mostra que de 2001 a 2007, quase 47 mil brasileiros morreram devido ao uso de drogas. Um número que aumenta ano a ano. O álcool é responsável por quase 90% das mortes e por 83,6% dos casos de internação. O uso de cocaína matou 407 pessoas no mesmo período e foi responsável por mais de 20% dos afastamentos de trabalho. Em 50% desses afastamentos, as pessoas tinham entre 20 e 29 anos, a idade em que são mais produtivas. A maconha também mata. Foram 52 mortes. O relatório também mostra que quase 3% da população entre 12 e 65 anos já usou cocaína pelo menos uma vez na vida. Além das mortes, doenças. Sob o uso de drogas, o usuário se expõe mais a situações de risco, como compartilhar materiais utilizados durante a drogadição. Muitas doenças estão associadas ao uso de drogas. Sífilis, gonorreia, clamídia, hepatites B e C e AIDS são as doenças mais frequentes. O resultado dessa realidade, em 7 anos, quase 1 milhão de internações no Sistema Único de Saúde para tratar dos efeitos do uso de drogas. Um dos gastos do governo é com a política de redução de danos. Tendo em vista que muitas pessoas não querem, não conseguem ou não vão parar de se drogar, os postos públicos de saúde distribuem kits para tentar evitar que o usuário contraia doenças sexualmente transmissíveis, hepatites virais e o vírus HIV. A gente tem que entender que quem faz uso de álcool e drogas e que está querendo usar, não vai deixar de usar porque não tem material limpo e seguro. Então, o que a redução de danos faz é poder estar incentivando que as pessoas façam um uso menos danoso dessas substâncias químicas. O Programa de Redução de Danos do Distrito Federal, por exemplo, distribui vários kits aos usuários. São materiais para a utilização de cocaína em pó ou na forma injetável, e materiais impressos sobre como usar cada droga, inclusive o crack. Em parceria com uma ONG, 14 redutores de dano vão semanalmente em 15 locais onde há usuários e distribuem os kits. Eles conversam e também ensinam ao usuário como fazer cachimbos para fumar o crack. Como o programa é pago com dinheiro público, o assunto é polêmico, mas está referendado pela Política Nacional sobre Drogas. Incentiva os usuários a fazerem uso de cachimbos como esse aqui, que é feito de coquinho, esse que é feito de bambu, amarrado com saquinho de compra, para que eles não raspem a resina, porque é muito tóxica, e também não queimem a boca quando vou fazer o uso. Isso é aumento de dano. Quando você ensina alguém a fazer cachimbo, dá na mão,
A Suíça tem uma experiência triste de uma praça de drogados que eles criaram com essa história de redução de danos. Você vai ajudar essa pessoa a se tornar um catedrático, um doutor, para poder ajudar outros a se tornarem drogados também no meio da rua. Eu acho que esse é o fim do mundo. Nessas condições, o que nós temos que fazer é dar uma oportunidade que eles possam usar a droga, mas não causar prejuízos a si próprios nem aos demais. O que vocês acham disso? Assim, da doação do cachimbo? Pra quem usuário é bom. Não faz Mas não ajuda. Ajuda não, só incentiva ainda mais. Um dos redutores, que faz esse trabalho há 12 anos, diz que a redução de danos dá resultados. Nesse longo prazo que eu tenho de 12 anos, eu tenho pessoas que faziam uso de droga injetável no início, quando eu comecei a trabalhar, né? E que hoje não faz uso injetável e nem hoje faz uso de outra substância, a não ser os medicamentos que está tratando da saúde. Mas também existem pessoas que não suportam mais viver dependentes da droga. Sabem que a dependência criou dificuldades para suas vidas. Querem se livrar da droga, mas não conseguem sozinhas. Quando eu pedi ajuda, eu estava sob efeito de droga, mas de alguma coisa me tocou e o meu subconsciente ativou algo em mim que falou, pô, tu não precisa dessa vida. Ao reconhecerem que estão no fundo do poço, vão em busca de um tratamento, muitas vezes incentivadas pela família. É quando começam a dar a volta por cima. Foi assim com Carolina. Depois de 4 meses de gravidez, ela teve uma recaída e usou crack. Foi o despertar para o tratamento. Pedi para ser internada e para ficar lá, conversei com os médicos e disse, se for possível, eu só quero sair em trabalho de parto. Mas como deve ser o tratamento contra a dependência química? Em casa ou por meio de internação? Em hospitais públicos ou em comunidades terapêuticas? A questão divide os especialistas, mas todas essas possibilidades estão de acordo com a lei. É um desafio muito grande ajudar um dependente, porque tem diferenças, as pessoas são diferentes e o tipo de tratamento precisa ser flexibilizado. Tiago foi tratado nesta comunidade em Brasília por 6 meses. A princípio, a adaptação de estar aqui, né? Que a minha concepção de internação era aquela coisa de filme do bicho de 7 cabeças, né? Camisa de força, injeção, paulada na muleira. Maconha não vicia. Isso é o que você diz. Só que a medicina diz outra coisa. Peraí, que injeção é essa aí? Não vou tomar isso não, cara. Eu vim aqui visitar um amigo do meu pai. Eu não sou viciado. Você não me examinou, você não tem direito. Meu braço, dá pra soltar. Tá machucando o meu braço. Para com isso que eu tô falando pra parar. Eu não vou tomar injeção. Para com isso. Para com isso. Mas com o tempo, a resistência foi diminuindo. Ele participou de palestras. Abstinência essa que te dará o momento de raciocínio, tomar razão, tomar ciência, consciência do que você pode, deve e precisa fazer. De trabalhos comunitários e teve acompanhamento de psicólogos e psiquiatras. Eu tive visitas de pessoas que estavam anos abstinentes na programação, 10 anos limpo, 15 anos limpo, 20, e elas que me trouxeram essa inspiração, que há sim uma vida depois das drogas. O tratamento na comunidade terapêutica não é ligado a nenhuma religião, mas sim aos princípios de grupos de mútua ajuda, como os Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e Amor Exigente, que inclui a família no tratamento. O trabalho de recuperação envolve o fortalecimento físico, espiritual e emocional. O importante é ela acreditar num poder superior a ela, que pode ajudá-la. Esse poder superior, ele vem de dentro da gente. Estou aqui porque finalmente não há mais como esconder de mim mesmo. Até não me confrontar nos olhos e no coração de outros, estarei fugindo. No Brasil, comunidades terapêuticas recebem recursos do governo, muitas delas ligadas a grupos religiosos. As comunidades terapêuticas, o momento da oração, o momento da leitura, o momento da troca de experiências, ela é muito importante porque são o momento em que circula essa grandeza que faz a vida das pessoas, que nós chamamos de espiritualidade. Outro tipo de tratamento foi o oferecido a esta menina pelo Hospital Universitário de Brasília, uma instituição pública. Dependente do crack, ela foi tratada com medicamentos que cortam as crises de abstinência e teve acompanhamento semanal com os médicos. Não precisou ficar internada. Quando você se vê sozinho numa clínica, sentindo aquela vontade, a primeira coisa que você quer fazer é fugir.
Já com o tratamento aqui, os remédios ajudam a gente já não sentir tanta vontade como a gente sentiria numa clínica sozinha, abandonada pela família. Se a gente pudesse aplicar aquele tratamento para toda a população, seria perfeito. Só que o que acontece na prática? A equipe de psiquiatria do HUB é mínima, é minúscula. A gente não tem capacidade de atender nenhum por cento da população. O apoio da mãe foi fundamental, que acompanhou a menina em todos os momentos difíceis do tratamento. Sem a minha mãe, sem minha família, eu acho que eu não tinha conseguido. Sozinha, assim, a gente não consegue, a gente precisa de um apoio mesmo. Nas instituições privadas, o tratamento não é acessível a todos. R$450 por dia, assim. Eu acho caro. Aqui hoje a nossa mensalidade é R$1.350 para manter a casa. E quem não pode pagar quantias como essa? Deve procurar os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, os chamados CAPS-AD. São unidades públicas especializadas no tratamento de dependentes químicos. Hoje, no Brasil, 258 CAPS-AD. Eu diria que esse número deveria estar só em São Paulo, ou só no Rio de Janeiro, ou só em Minas Gerais, ou só no meu estado do Rio Grande do Sul. Porque hoje, segundo os dados da Confederação Nacional dos Municípios, em 98% dos municípios brasileiros há histórico de crack. No ano passado, em todo o Brasil, esses centros realizaram mais de 250 mil atendimentos por mês. Mas a maioria dos CAPs não funciona 24 horas. Este, em Sobradinho, uma cidade satélite do Distrito Federal, fica aberto de 8 horas da manhã até as 6 da tarde. Possui apenas 4 leitos para desintoxicação e 14 funcionários. Só 2 deles são médicos e um vai se aposentar em breve. O centro foi criado para atender uma região onde vivem 300 mil pessoas. No momento atual, seria extremamente difícil a gente ofertar um serviço de qualidade, né, com o espaço que a gente tem, que serve para um CAPS do tipo 2 e não um CAPS 24 horas. Para especialistas, funcionando assim, os CAPs não são eficientes. Não é igual você vê, eu já vou agendar a consulta num CAPS, seja onde for, para daqui a 2, 3, 4 semanas. Não, você tinha que ter um plantonista ali na hora. A pessoa teve aquele lampejo de procurar, ou foi levada pela família, ou foi levada pelo serviço social, pelo que for, e vai ter um atendimento ali naquela hora. Não é agendar para daqui uma semana, 2, não, como é feito na maioria dos casos. Neste CAPS 24 horas, inaugurado em agosto de 2011 pela Presidente da República, não havia médicos em plena segunda-feira. Apenas um psicólogo e uma técnica em enfermagem davam plantão. Um serviço efetivo para usar de drogas, ele tem que ser um plantão permanente. Porque a gente tem que aproveitar muito o exato momento onde a pessoa se disponibilizou para buscar alguém. Às vezes falta o médico. Tem médico? Primeiro que você chega lá, você assina uma ficha, certo? Mas depois você assinou essa ficha, eles vão procurar o médico. Se tiver o médico, ele vai encaminhar você para fazer os exames. Daí já é outra demora, chega a demorar 3, 4 meses para você fazer um exame. Pessoas em condição de vulnerabilidade são frequentemente encaminhadas para abrigos, uma medida que, isolada, não traz resultados. Tinha que ter, sabe o quê? Dentro daquele albergue, ali tinha que ter, tipo assim, o Senai, um emprego ali para a pessoa chegar até lá, trabalhando é só comer e dormir. A gente sabe que existem casas de recuperação que são casas-abrigo, que não oferecem tratamento, apenas um lugar onde a pessoa possa se alimentar e dormir. E isso não vai trazer tratamento para ninguém, muito menos recuperação, né? O Senado aprovou um projeto de lei que incentiva a contratação de dependentes químicos. Se contratarem essas pessoas, os patrões não vão pagar por 1 ano as contribuições previdenciárias referentes a esses empregados. Durante a discussão do projeto, foi sugerida a criação de cotas para dependentes nas empresas, mas a ideia não avançou. Eu prefiro estimular as empresas a contratar através de um estímulo diminuindo a sua carga tributária. O Senado também discute um projeto de lei que, se aprovado, vai permitir aos juízes determinar, após recomendação de especialistas, a internação compulsória de dependentes químicos. Evidentemente, o indivíduo que está sob a dependência química, ele não tem controle sobre sua vontade e ele coloca em risco a sua vida e pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Portanto, nesses casos, a internação compulsória é a única saída para resgatar
esse cidadão e devolvê-lo à sociedade sadio. O governo lançou, em dezembro de 2011, o Plano de Enfrentamento ao Crack. Até 2014, a promessa é criar 2.400 leitos especializados para os dependentes químicos nos hospitais, 308 consultórios de rua e 175 CAPs 24 horas, 572 unidades de acolhimento. Instituições privadas que tratam dependentes também receberão recursos e terão que seguir regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tudo isso custará R$1,217 bilhão e vai se somar às ações de prevenção e repressão às drogas. Gastar dinheiro apenas com a polícia, colocando helicóptero, escuta, tudo de ponta para a polícia e não ter um médico no SUS para atender, está errado. Isso já está demonstrado. A prevenção sai muito mais barata que tratar as consequências do uso da droga. O prejuízo secundário é muito maior. Envolvimento em acidentes, envolvimento em crimes sob uso de droga. O tratamento que o Estado gasta com isso é muito, não tem nem comparação. Para o médico, tratar dependentes pelo Sistema Único de Saúde seria barato. Você precisa de pessoal, médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogo, e drogas muito baratas, que são as que a gente usa. Então é muito barato. Legalizar as drogas seria uma saída para acabar com a dependência química? Eu sou contrário à liberação das drogas, porque os casos de liberalização, o primeiro deles foi a Holanda e a Suíça também. Não foram, eu acho que não tiveram um resultado satisfatório. Países como a Suécia, que é tolerância zero à droga, estão tendo maior eficácia a respeito desse problema. Nós hoje já somos entreposto do crime para o mundo. A droga que passa na fronteira e vai para os nossos postos e aeroportos para o mundo e mata nossos filhos. Amanhã, com legalização de droga aqui, nós vamos virar o paraíso da contravenção. Para esta psicóloga, apesar dos avanços, o Brasil ainda tenta esconder o problema dos dependentes químicos. A gente nega porque há uma relação com o sofrimento, há uma relação com as relações sociais. Esse usuário, ele não tá denunciando diretamente, mas de alguma maneira ele está denunciando alguma coisa. E quando ele vai dizer do que se trata, isso é sofrido. Mas a dependência química é uma realidade. Ela tem cura? Quem responde são os próprios dependentes. Eu não acho que tem cura. Não é só porque me disseram. É porque eu acho que se eu começar a dizer para mim que eu tô curada, amanhã eu vou achar que eu posso usar com sucesso. Eu sou um dependente químico e importa quanto tempo passar, eu não vou deixar de ser um dependente químico. Basta eu não tomar a primeira dose. A minha vida não é um mar de rosas, mas é bem melhor. O meu pior dia limpo é bem melhor do que o meu melhor dia usando. Então eu tenho essa compreensão. É livre da droga, assim, só por hoje. Só por hoje eu estou livre da droga. Os números mostram e as experiências práticas comprovam que é preciso tentar impedir o crescimento do consumo de drogas no Brasil. De acordo com todos os depoimentos que vimos neste programa, dependência química significa escravidão. A libertação deste cativeiro não é apenas uma decisão pessoal, também é dever do Estado. Dependentes são adultos, crianças, homens e mulheres, pessoas que podem estar em nossas famílias. Vidas humanas, o material mais precioso desse país chamado Brasil. A busca da minha recuperação, o primeiro passo quem dá sou sempre eu. Eu aprendi que eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser o Antônio, limpo em recuperação, para poder me andar de cabeça erguida, né? Não precisa de droga para viver, não precisa de droga para ser feliz. Eu planejo muita coisa boa para minha vida, assim. Em primeiro lugar, eu quero ser um ser humano melhor, que eu acho que eu já sou hoje em dia, né? Hoje eu consigo transmitir o que eu devia ter transmitido há muito tempo, né? Que é respeito, que é confiança, que é amor para minha família, né? Há 3 anos e 8 meses eu não faço uso de nenhuma substância que altera meu ânimo e meu humor. O conteúdo deste programa também pode ser acessado pela internet no endereço www.senado.gov.br/TV. Este foi o Repórter Senado sobre dependência química. Até a nossa próxima edição. Levando a mensagem para os dependentes químicos que ainda sofrem. Eu fico pensando, eu fico imaginando o que seria de mim se não fosse ti.
Eu só queria usar sem parar. Eu agradeço por Deus ter vindo me ajudar. Eu fico pensando, eu fico imaginando o que seria de mim se não fosse ti. Eu só queria usar sem parar. Eu agradeço por Deus por ter vindo me ajudar. Hoje eu compreendo a minha realidade. Hoje eu compreendo as minhas insanidades. Por mim, sem querer, minha família chegou a sofrer. E eu, sem força nenhuma, não queria mais viver. Só movido pela doença, pela compulsão. Cego, mudo e surdo, pela obsessão. Eu agradeço a Deus por me guiar. Eu agradeço a Deus por ter vindo me ajudar. Eu fico pensando, eu fico imaginando o que seria de mim se não fosse ti. Eu só queria usar sem parar. Eu agradeço por Deus por ter vindo.